Boa noite a todos, bem-vindos ao último webinar do ciclo de webinar do Covid-19, Organização de órgãos de enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, da Comissão Organizadora. Venho também trazer uma nova notícia. Os certificados, em princípio, ficarão disponíveis para os colegas do Balcão Único, que escreveram no Balcão Único, a partir da próxima semana. Será depois enviado um e-mail também a confirmar, a quem participou nos webinars. Relativamente aos estudantes de enfermagem que estão a assistir, irá ser passada uma declaração de presença, porque não pode ser o certificado, que será depois enviado, depois do questionário, para sabermos o nome completo, será enviado para todos os estudantes de enfermagem que estão a assistir ao webinar. Passo agora também à enfermeira Ana Fonseca, que também faz parte da comissão organizadora deste ciclo de webinars. Enfermeira Ana Fonseca. Obrigada, Fernando. Muito boa noite a todos, aos participantes que assistem a esta última sessão deste ciclo de webinars Covid-19 e às nossas colegas que compõem o painel e, naturalmente, ao enfermeiro Fernando. Quero começar por vos dar as boas-vindas em meu nome pessoal, da senhora bastonária e do enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente, e um particular agradecimento à secção regional da Madeira pela organização da sessão que vamos assistir. Aos colegas que se disponibilizaram para passar este serão de sexta-feira connosco, ou parte do serão, também muito obrigada, porque com certeza vão enriquecer a discussão e a apresentação das nossas colegas que nos vão trazer os conhecimentos, a experiência que tiveram na vivência desta pandemia a nível do arquipélago da Madeira. Uma boa sessão para todos e até já. Enfermeira Otília será a moderadora deste webinar. Enfermeira Otília, pode falar? Muito boa noite a todos que cá estão. É com muito gosto que a Associação Regional da Região Autónoma da Madeira, da Organização de está presente neste webinar. Desde já, endereçar o nosso agradecimento à Comissão Organizadora destes webinars, por esta oportunidade, e tentarmos, desta forma, partilhar um pouco da experiência que tem sido vivida no arquipélago da Madeira no âmbito da pandemia Covid-19. Este webinar, como a enfermeira Fonseca também já falou, é um combinar de vários webinars, que ao longo destas 2 semanas temos presenciado com temas abrangentes e pertinentes para a prática da enfermagem. Especialmente também temos colocado várias dúvidas muito desconhecidas, a partir também de algumas necessidades dos nossos colegas no âmbito da sua atuação. E temos observado da parte da ordem os conhecimentos e uma proximidade junto destes colegas através deste tipo de webinars. A sessão de hoje tem como objetivo uma partilha de experiência que está a ser vivida cá no arquipélago da Madeira e do Porto. Isto porque a partilha de experiências também traz-nos algo de novo, ajuda-nos a enriquecer ainda mais e ajuda-nos também a melhorar algumas práticas. Esta sessão, no âmbito do Covid-19, o surgimento do coronavírus no SARS-CoV-2, que hoje desencadeou para a pandemia Covid-19, vai exigir à população mundial uma mudança de comportamentos, uma alteração nos seus hábitos. Esta mudança de comportamentos, a maior parte delas surgiu de medidas governamentais que foram sendo instituídas, com vista a uma diminuição do contágio. Uma delas, destas medidas, seguir o confinamento por uma obrigatório. Este confinamento, por um lado, permitiu uma diminuição do contágio, mas, por outro lado, também levantou-se outras alterações e consequências, quer a nível económico, social e também a nível da saúde da população em geral. Claro que, estando estes 3 pilares interligados, claro que vão surgir muitas dificuldades no âmbito desta pandemia. Vários estudos têm surgido neste âmbito e trazem os resultados, assim como artigos de opinião, que são bombardeados diariamente através dos meios de comunicação sociais, acerca das consequências desta pandemia e a nível da sociedade.
Também reportando um pouco ao arquipélago da Madeira, este também não ficou alheio a esta situação da pandemia, por ele possuir uma ocupação política, legislativa, administrativa, financeira e patrimonial própria. Também ele teve instituído medidas a nível local atendendo às particularidades deste arquipélago. Para ouvirmos falar sobre esta temática, como já foi apresentado, temos cá duas colegas. Primeiramente, vou dar a palavra à enfermeira Ana Clara, que irá abordar a questão da influência da pandemia Covid-19 na economia, a nível social e também a nível de saúde. A enfermeira Ana Clara Silva é enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, e desta atualmente o cargo de adjunta de serviços e vice-presidente do Internacional da Madeira, e também possui uma vasta experiência em saúde. Passava então agora a palavra à enfermeira Ana. Muito boa noite. Estou a ver que estamos com problema de som. Não sei se efetivamente se mantém a mesma dificuldade. Vou tentar colocar o micro um pouco. Pronto. Já estamos a ouvi-lo muito bem. A enfermeira Otília é que estava a ouvir um bocadinho mal. Muito bem. Pronto. Eu pensei que era geral. E muito bem, então vamos manter, eu vou tentar disciplinar primeiro que tudo os fios, antes de dizer e saudar, é com muito gosto que aqui estou, muito obrigada pelo convite à Comissão Organizadora e particularmente à Secção Regional da Madeira. É um desafio, eu alertei logo a enfermeira Ana Fonseca que viria quase como um observador de topo, porque efetivamente nas vivências da governação macro às vezes falta-nos aquele feeling e aquele sentir muito próximo, mas claro que serei devidamente suplantada pela enfermeira Bernadette Castro, que está, digamos, no epicentro da crise e, portanto, trará certamente a forma de ver a crise na sua vivência operacional. Eu trago a perspectiva, como digo, mais macro e mais de governação. Tenho uma apresentação e vou partilhar convosco, vou compartilhá-la. Gostaria também, contudo, de alertar que foi-me pedido, entretanto, e pelo que eu lamento, o facto da colega Bruna Gouveia não poder estar, porque ela traria certamente a dimensão próxima do planeamento em saúde, do sector da saúde, de uma forma muito mais apurada e muito mais sentida do que eu acabarei por fazer apenas, digamos, uma fotografia muito rápida desse esforço. Deste modo, eu vou então compartilhar e vamos acompanhando, portanto, vou tentar trazer também alguma, digamos, alguma leitura daquilo que podem ser dados epidemiológicos que nos possam ajudar durante este webinar. Para que isto corra dentro do carregamento normal, só está a carregar. Estamos a ver bem? Está bem? Pronto. Perfeito. Eu trago uma narrativa insular. Optei por trazê-la assim porque é mesmo esta dimensão que eu vou narrar. É uma experiência, digamos, vivida à escala global, mas que nas exigências da ultraperiferia e da insularidade tem características muito particulares. Se tem vantagens relativamente àquilo que é, digamos, a capacidade de nós, em termos do território, de uma forma bem mais fácil, digo eu, quando me comparo com as outras, digamos, ilhas parceiras do espaço macaronésico. Na verdade, a Madeira tem 2 ilhas, enquanto que os Açores têm 9 e as Canárias têm 7. Portanto, sendo os espaços insulares, a dispersão também dos espaços territoriais em maior número de ilhas dificulta mais ou menos a capacidade que nós temos de desafiar toda, digamos, a pressão do risco num espaço tão pequeno. Relativamente a... eu espero que corra
Bem, vou aqui com... Peço desculpa, estou aqui com alguma dificuldade, tenho aqui isto burra. Ver se complica. Deixa eu juntar assim. Perdeu-se? Não. Enfermeira, no quadradinho que tem uma seta para cima, e o PowerPoint, É um PowerPoint, mas estava a correr bem. põe compartilhar Microsoft PowerPoint no quadradinho. É que só partilhou o arquivo, não partilhou o PowerPoint. Então, mas eu pus como ele está, porque eu tenho a apresentação em PowerPoint. Mas está o PowerPoint aberto já no computador. Está, sim. Pronto, então é só carregar no quadradinho com a setinha para cima. Desculpe, que quadradinho. Ao lado da coisa de ligar a câmara. Em baixo. Por cima das nossas imagens. Sim, sim. E eu fui aí que eu fiz. Continuar. E depois escolha Microsoft PowerPoint. Já está. Mas continuo com o mesmo problema. Ele não me... Então, vamos tentar outra maneira. Posso? Não, olha, eu escolhi compartilhar com Microsoft PowerPoint. Pronto. Está? Agora? Está, excelente. Agora mete em modo apresentação. No primeiro slide. Sim. Eu já ponho. Desculpem esta questão, porque ele tinha-me feito. Vamos então ao que interessa. Cá estamos na... Agora estamos bem, certo? Estamos. Pronto. Vamos passar. Já sabemos que venho falar aqui em nome da vice-presidência, digamos, da dimensão. Portanto, da dimensão macro da questão. Aquilo que, digamos, ficamos confrontados, sejamos aqui colocados quase, digamos, o mais sul possível do país, a verdade é que nós vivemos isto como vivemos ao nível global. Quando passamos para enfrentar, digamos, a crise que foi anunciada no início, e mais concretamente a 31 de janeiro, aquilo que nós procuramos logo nos confrontarmos era qual era a unanimidade da comunidade científica perante esta questão. E a verdade é que o nosso pool aqui de preocupações era o pool que é a preocupação global. Portanto, a epidemia, o isolamento, a quarentena, o distanciamento social, fronteiras, controle, confinamento, desculpa, tenho ali um erro, exceção e urgência, emergência e restrições. Portanto, de repente, ficamos nós, à nossa escala, neste pedaço de território nacional, muito mais perto de Marrocos e muito mais perto de Canárias do que propriamente do centro continental, de decisão da República, ficamos de repente a ter que gerir todo este manancial que era não só um léxico novo, mas também, sobretudo, um desafio e uma preocupação crescente. Desde logo as fronteiras não são nossas, entre aspas, são fronteiras nacionais, as nossas decisões sobre as fronteiras não são fronteiras da escala regional, são fronteiras nacionais, no espaço, digamos, as fronteiras aéreas, as fronteiras marítimas, as nossas decisões sobre a utilização de espaço aeroporto ou sobre a decisão de espaço porto não são, digamos, de ação direta, são muito da ação indireta, porque temos que falar sempre, apesar do nosso Estatuto Político Administrativo, temos que falar sempre com a dimensão república para poder decidir sobre esta matéria. E, portanto, aquilo que nos parecia a defesa ideal inicial, que era vamos rapidamente fazer lockdown e barrar entradas, não nos foi possível. Portanto, aquilo que seria a nossa antecipação de vamos fechar já a porta e vamos resolver o que temos cá dentro. Não tem sido possível e procuramos rapidamente
e isso fizemos também com antecipação, portanto, a saúde, o sector da saúde, em fevereiro, 3 de fevereiro de 2020, o 2020 que nos ficará para sempre na memória, fez rapidamente o chamado plano de contingência para o sector da saúde e nesse seu plano de contingência teve a preocupação de poder apropriar desde logo o léxico da língua pandémica, portanto eu escolhi estes vocábulos e estas definições, mas claro que se percorreu desde logo uma linguagem muito específica para compreender todo o fenómeno e dizia eu, a 3 de fevereiro, fiz logo aquilo que se chama uma definição do plano de contingência para o sector da saúde, muito ele numa primeira fase, nessa sua primeira versão, ele depois foi atualizado a 10 de março, nessa sua primeira versão, sobretudo um conjunto de procedimentos. E esses procedimentos fundamentais para darem desde logo, mesmo conectados com toda a definição das orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, mas para poder logo dar o chamado missal, a chamada Bíblia, como fazer, de que maneira fazer, o que fazer, quem vai fazer. Os planos de contingência sectoriais foram surgindo depois em sequência. Eu estou a dar ênfase à questão dos planos de contingência sectoriais também, porque a saúde, ao definir a sua dimensão técnica e científica com uma ação direta à ação dentro do sector da saúde, acabou por dar os aportes, mas precisava urgentemente de todos os outros sectores para que, em conjunto, se conseguisse efetivamente estar na fase de contenção. Aliás, nós estivemos na fase de contenção alargada, felizmente não precisamos de fazer a fase de mitigação. Portanto, nesta fase de contenção, isto só para ficarem com a ideia, eu trouxe as áreas muito mais sensíveis, portanto, tivemos um plano de contingência para a construção civil, que entretanto já se atualizou na sua dimensão de retoma, tivemos a contingência na área da saúde, quer em fevereiro, quer na sua versão mais atual, de 10 de março, e tivemos também a contingência para todo o funcionamento da administração pública e todo o interface com o cidadão através da administração pública, neste caso concreto, na área onde estou, na área da vice-presidência, que é quem tem a tutela desta matéria. O plano de contingência do sector da saúde, mesmo na sua fase inicial, foi muito pensado não só na definição da coordenação, também na sua estrutura executiva e percorreu aquilo que era fundamental, desde a avaliação do risco, a prevenção e controle, sobretudo a questão da vigilância esteve sempre muito presente e transversal a todos os itens, a todas as fases em que ele se foi implementando e em que ele foi traduzindo a definição estratégica nas medidas de implementação. Teve várias fases, mesmo dentro da estrutura executiva, ele acabou por precisar de materializar algumas estruturas. O próprio CESA-RAM, que é o equivalente à Unidade Local de Saúde e, portanto, ao sector público da prestação assistencial, teve que criar a sua própria comissão Covid-19, no sentido de poder, efetivamente, passar às diferentes fases de operacionalização. Eu não vou entrar nessa matéria, a enfermeira Bernadette está muito mais à vontade para falar dessa dimensão, desde logo de uma estrutura formativa que foi fundamental para nivelar informação, para nivelar conhecimento e para preparar as diferentes equipas e as task force necessárias para a intervenção. A estrutura executiva e a estrutura de coordenação, é preciso que se perceba que procuramos estas linhas de intervenção e procuramos estes fluxos de intervenção, mas à nossa escala acabamos por ser muito poucos e acabamos por ser quase os mesmos a fazerem a mesma coisa em alguns momentos, o que no facto de se terem que multiplicar para muitas funções acaba por ser um desgaste imenso e digamos, tendo essa desvantagem do desgaste, tem uma outra vantagem que é todos conhecerem muito bem a estrutura seguinte de trabalho. E, portanto, todas não só as fases, não só os níveis, mas também os diversos atores. Na administração pública,
tivemos a preocupação, desde logo, de trazer aquilo que poderia ser reduzir população. Quando se diz reduzir população, quando se está a pensar na curva epidémica e estávamos a pensar na contenção, e estávamos a pensar em confinamento e retirar pessoas do cotidiano, tivemos que encontrar respostas e, desde logo, quais eram as atividades que poderiam ser suspensas, o que se fazia em termos das deslocações, o que era a mobilização e a resposta que se queria da administração pública. Convém dizer que as regiões autónomas têm uma forte carga nos serviços públicos. Portanto, por exemplo, a nossa população de trabalhadores no sector da administração pública são 19 mil pessoas. Portanto, conseguir retirá-las do cotidiano sem perder a função essencial de administrar o território é muito, muito exigente, até porque, de repente, colocar pessoas em teletrabalho sem ter as estruturas de apoio ao teletrabalho tornou-se também, e só por si, digamos, uma dificuldade acrescida, em que teve que se associar a toda a retirada das crianças das escolas, tal e qual como a nível nacional surgiu. Portanto, esta dimensão da administração pública foi também fundamental no sentido de reduzir suscetíveis. Quando eu digo reduzir suscetíveis, não é eliminar população, porque os suscetíveis continuam a ser os 253.945 habitantes, mas de reduzir suscetibilidades que advinham do facto de se manter proximidade e de se manter interação. Portanto, a lógica foi reduzir interação, a lógica foi implementar distanciamento social e por isso se combinou diferentemente todas estas componentes. Com integração sim, com responsabilidades partilhadas sim, mas com pensamentos muito bem estruturados para estas duas dimensões. Depois, a própria saúde apostou muito na vigilância e, portanto, como digo, a Bernadette assim o explicará, a componente de vigilância baseada nos indicadores, a componente de vigilância baseada em acontecimentos, adaptou, isto é uma adaptação, isto é uma fotografia do próprio, o instantâneo do próprio plano, e o plano em si adaptou aquilo que já era nosso conhecido, aos mais antigos, de certeza que se lembram, já era nosso conhecido desde 2009 pela pandemia da gripe do H1N1, portanto da gripe A, e foi atualizadíssimo agora em 2015, mas é o modelo do Epidemic Intelligence do ECDC. Portanto, e é com base nesta estrutura que a própria autoridade regional assentou e baseou toda a sua intervenção de acompanhamento. A vigilância baseada em indicadores tem um reporte de casos de uma determinada doença, tal e qual como isto é a sua definição, e portanto, assentou no sistema de vigilância epidemiológica, na rede Sentinela, que se pôde colocar ao serviço, e a rede Sentinela teve muito a ver aqui com os serviços de saúde pública, e os laboratórios de vigilância. Neste caso, o laboratório é um laboratório central, é o laboratório regional, sediado no Serviço Regional de Saúde, portanto, no CEDA-RAM-EPE, enquanto, digamos, a dimensão pública assistencial, e, portanto, tendo cumprido com os requisitos do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, ao fim de 6, digamos, testes positivos e 6 testes negativos, tendo cumprido esse primeiro patamar, passou a ser autónomo na realização dos testes. Vigilância epidemiológica, que também foi feita, também é conhecida, é ativa e passiva, e depois a vigilância de contactos também é ela ativa e passiva. Isto está tudo definido em termos conceptuais, está definido em termos procedimentais. Eu não vou perder muito tempo aqui a explorar esta componente, porque é a sua dimensão teórica. Isto é o resultado, ao dia de ontem, dia 7 de maio, do que há distribuição na região autónoma da Madeira, relativamente, incluindo Porto Santo, relativamente àquilo que foram os casos suspeitos, os casos confirmados e os casos recuperados. Se repararem, o total de casos confirmados à data de hoje são 90 casos, mas tivemos aqui, nomeadamente, Câmara de Lobos, que ficou famosa pela sua cerca sanitária, portanto, a freguesia de Câmara de Lobos, e neste caso o Conselho de Câmara de Lobos, acabou por ter 763 casos suspeitos. Portanto, estão a ver que, para chegar, como dizia há pouco a Bernadette, e é verdade, para chegar
para poder garantir 90 casos positivos, vejam um manancial de informação e de casos suspeitos que foi preciso gerir, quer na vigilância ativa, quer na vigilância passiva, quer nas amostras processadas e no devido reporte. O dispositivo de saúde pública, eu trago aqui uma frase que já foi dita esta semana pelo ex-secretário de Estado, Dr. Francisco Ramos, e aquilo que ele dizia, e é verdade quando publicou este texto, é que ficou bem evidente a importância de uma estrutura de saúde pública construída ao longo de décadas. Ficou também evidente que a estrutura de saúde na comunidade, e portanto muito menos pressão sobre a estrutura hospitalar, foi fundamental, não só para o sucesso nacional, mas sobretudo para o sucesso regional. E, desde logo, eu repito a mesma imagem, mas aquilo que nós não desperdiciamos, pese embora eu que sou desse tempo do plano de ajustamento económico e financeiro e muito pressionada fiquei para reduzir a estrutura dispositiva de saúde pública, não o fizemos à data e hoje consideramos que não o tendo feito, foi muito importante que não o fizesse. Nós não cumprimos aquilo que é, a nível nacional, eu sei que há colegas de saúde pública que sabem isto muito mais que eu, aquilo que é a distribuição geográfica das USPs a nível nacional e dos respectivos delegados de saúde e delegados adjuntos de saúde, mas se repararem, nós continuamos a ter nos 11 concelhos uma estrutura de delegados de saúde e delegados adjuntos de saúde, com reforço ao nível do Funchal e com reforço ao nível do Porto Santo. Portanto, foi esta estrutura que fez o follow-up dos contactos, portanto, dos contactos com casos confirmados, bem como o acompanhamento dos casos confirmados, uma vez que a nossa taxa de hospitalização foi muito baixa. E a estrutura é esta que foi fortemente acompanhada, claro, pela presença das enfermeiras de saúde comunitária, que têm feito um trabalho, digamos, não só de uma componente quase administrativa, para garantir que toda essa dimensão administrativa, nomeadamente os isolamentos profiláticos, nomeadamente as declarações relativamente aos imunoprimidos, portanto, estão a fazer a gestão das características das pessoas que estão envolvidas em cada uma destas vigilâncias, na sua condição de doente, de recuperado ou mesmo de caso de contacto e previamente, enquanto é também caso suspeito. Medidores e métricas, eu não posso, eu acho que o Paulo Portas fala muito de medidores da Europa, outros falam de métricas, nós falamos de medidas e de indicadores. Eu não consegui deixar de passar por cima destes indicadores para dizer que também esta informação, não sendo a informação descritiva que se faz todos os dias nos pontos de situação que são apresentados pela Autoridade de Saúde Regional e acompanhados e comentados e suportados pelo Sr. Secretário Regional da Saúde, há aqui outras que, sob o ponto de vista da governação, a gente também não deixa de acompanhar e não deixa de ter uma matriz de acompanhamento. Eu devo dizer que o meu acompanhamento aqui é numa qualidade mesmo de observação e de registro, uma vez que os dados estão no sector da saúde. E, portanto, posso ter aqui alguma, digamos, alguma incorreção em termos de valores, mas que devem ser muito difusos entre um dia e outro, e penso que não tem efeito no global. Portanto, os dias de... desculpem, que eu tenho que deslocar aqui a imagem. Portanto, os dias de doença na RAM, à data de hoje, são 51 dias. Em Portugal são 65 e na Europa são 103. Portanto, começamos mais tarde. Tivemos a vantagem, mas é sempre assim, também na pandemia da gripe começamos mais tarde. E normalmente na gripe sazonal nós começamos cerca de 2 a 3 semanas após a eclosão dos surtos gripais a nível nacional. E há a vantagem de estar na ilha, felizmente começamos mais tarde, também atingimos rapidamente valores preocupantes, mas também felizmente conseguimos conter, regra geral, mais cedo e finalizar mais cedo. Portanto, esta é a nossa circunstância. Nós estamos com 51 dias desde o dia 16 de março, portanto, com 51 dias de evolução. Foi quando aconteceu o nosso primeiro caso. O total de casos suspeitos testados foi 1.443 casos suspeitos. Eu não estou a falar dos screenings que, entretanto, também se fez. E o total de casos confirmados como positivos, 90. A proporção de casos positivos, estranhamente, para nós, a proporção superior foi entre os 20 e os 29 anos, à força da população
de Câmara de Lobos que acabou por marcar de forma diferente a nossa estrutura etária durante esta epidemia. Diferente relativamente ao que se tem encontrado a nível nacional e internacional. Também para nós, a proporção superior em termos de sintomas foi a tosse e que representou 61,1% na proporção global de todos os doentes sintomáticos, sendo a tosse que marcou maioritariamente aquilo que era expectável que viesse a ser febre. Mas também sei que a nível nacional o mesmo aconteceu. A coordenadora do Programa Nacional das Doenças Respiratórias já tinha posto em causa que a automonitorização da febre poderia ser, uma vez que só 50% dos casos tinham febre, poderia não ser a melhor forma de, digamos, se não se associasse a outras medidas, não seria de certeza a forma mais segura. Para ter a certeza que não estavam nos processos de desconfinamento, não estávamos a conviver com pessoas, digamos, que pudessem ser contagiantes. Como vos disse, hospitalizados, eu não contei aqui com a situação de hospitalização primária, em que era feito numa fase inicial a hospitalização até, digamos, o tempo de espera do resultado diagnóstico, uma vez que tem características um pouco diferentes, mas se repararem, a nossa taxa de hospitalização foi extremamente baixa e a utilização ainda que dentro dos 4% a 25%, foi parar a unidade de cuidados intensivos por apresentar comorbilidade, mas a verdade é que nesta componente, isto é uma das métricas europeias, nesta componente nós tivemos, talvez pela juventude da nossa estrutura etária, em termos dos afetados, os resultados em termos de complicações foi este e, portanto, o recurso à hospitalização foi baixa. O que para nós é muito importante porque deu tempo a preparar, deu tempo a equipar, deu tempo a avaliar e, se por acaso tudo indicar que nós vamos ter novas visitas de coronavírus, estamos já com uma perspectiva muito mais robusta para um segundo tempo, eventualmente, temos que enfrentar. Gostava de vos falar da taxa de positividade, portanto, os sintomas, como podem reparar, os nossos sintomas, em termos de taxa de casos com sintomas ligeiros, é muito superior à taxa de casos com sintomas severos. A idade aqui, a idade e talvez a ausência de comorbilidade pode estar a determinar estes resultados, mas gostaria muito de alertar para a taxa de positividade de 2%, que é exatamente idêntica àquela que foi registada na Nova Zelândia, foi registada na Austrália, foi registada em Singapura. A taxa de positividade acaba por ser um indicador que a maioria tem desvalorizado, a maioria dos países tem desvalorizado, mas que a Europa, por exemplo, valoriza. E muitos dos países, nomeadamente que agora foram reunidos pelo chanceler austríaco como os países inteligentes, na gestão, valorizaram muito a taxa de positividade e a nossa é exatamente 2%, tal e qual como os países mais bem sucedidos como a Austrália, a Nova Zelândia, tal como já vos disse, e mesmo Singapura, também têm um valor idêntico. A nossa taxa de incidência por 100 mil é 35,4, portanto, acaba por ser também uma taxa de incidência entre as melhores registadas ao nível europeu e ao nível mundial. Estas comparações, claro que isto é tudo muito relativo, mas nós precisamos de um benchmarking para perceber em que ponto é que nós estamos e como é que nos podemos avaliar com esta expressão numérica. Portanto, a taxa de positividade foi muito importante em termos das decisões. Isto dá logo a ideia que nós não fomos só à procura de doentes severos, porque quem tem restrições na estratégia de testing e tem taxas muito altas, regra geral só vai à procura dos muito expressivos sintomáticos ou dos muito doentes, passo a expressão, no sentido de só apanhar, digamos, só filtrar aqueles que efetivamente possam vir a precisar de assistência, enquanto que as taxas dos países mais baixos, que têm estas taxas de positividade mais baixas, dizem exatamente que foram à procura, no geral, àqueles que estavam com manifestações mais severas e também com manifestações mais leves. Portanto, não eliminaram à partida ninguém, apenas e exclusivamente
só por uma apreciação baseada na sintomatologia. Fizeram, normalmente, uma história muito mais sedimentada. Também gostaria de vos falar na proporção de testes positivos, que é um pouco diferente a relação que aqui se faz, uma proporção de testes positivos face ao total de testes realizados. Esta também é um indicador muito importante para o desconfinamento. Portanto, ainda domingo, Portugal continental estava com uma taxa de 6,3% a preparar o seu desconfinamento. A Europa estava a definir um valor de 3 a 4% para que se iniciasse o desconfinamento, nomeadamente a Áustria, a República Checa, e a verdade é que nós estamos exatamente a iniciar o nosso desconfinamento com um valor de proporção de testes positivos face ao total de testes realizados, exatamente dentro dos parâmetros definidos como seguros. A intervenção foi de tal forma que neste momento a nossa taxa de recuperação, ao fim de 51 dias, estamos com 56,7% de taxa de recuperação e, portanto, hoje já não existe ninguém, anunciado já não existe ninguém em contexto hospitalar, portanto, estão todos no domicílio ou nos hotéis dedicados ao isolamento de doentes, que também foi uma das estratégias que nós procuramos operacionalizar muito rapidamente. Portanto, pegando nesta questão da estratégia de quarentena e estratégia de isolamento, nós não fizemos só quarentena às pessoas que entravam na região, fizemos quarentena aos contactos, fizemos isolamento aos doentes, exatamente em estruturas dedicadas para o efeito. Foi feita uma requisição a unidades hoteleiras e é feito a expensas do Governo Regional da Madeira, que assegura toda a dimensão de quarentena e de isolamento, que acabou por ser uma estratégia muito confortável para dar tempo, exatamente, a que se fossem pensando também nas outras dimensões, sem pressionar a vigilância ativa e a vigilância passiva em contextos domiciliários, que de todo, nas primeiras experiências até 18 de março, percebemos que era muito difícil de, em alguns núcleos familiares e em algumas características de vivência social, assegurar isso sem recorrer às quarentenas, digamos, em espaços dedicados, nomeadamente nos espaços hoteleiros que foram requisitados para o IFEC. Não queria falar, porque isto tem sido uma ditadura do RT e do R0, e eu não queria falar do RT e do R0, mas a verdade, porque não sou epidemiologista de tudo, nem para lá me encaminho, e portanto acho que isto é de matemáticos e é de cientistas nesta matéria, e portanto não queria entrar, mas as fórmulas são passíveis de serem aplicadas e também se fez uma aplicação da fórmula, e se podem ver, nós, há algumas semanas não foi possível calcular, portanto, o RT aqui é o número médio de casos que resultam portanto, o número médio digamos, de doentes que resultam infectados por um doente, que assim se pode dizer, não é? Portanto, um caso infectado, em média, quanto é que infecta, e se repararem na semana de 13 do 4 a 19 do 4, que é a semana onde fomos surpreendidos pelo resultado de Câmara de Lobos, tivemos aqui uma relação de 3,9, e também na semana de 23 do 3 a 29 do 3, também na semana 14, portanto foram os valores superiores a 1, mas, regra geral, nas outras semanas, os valores até foram tão baixos que não foram possíveis de calcular, portanto aqui estamos a introduzir o tempo que o LICA também introduz, os 7 dias, mas reparem que os nossos valores são efetivamente baixos, e na semana em que nos preocupamos severamente, a semana 16, tomamos logo as medidas necessárias. Cerca sanitária foi uma das medidas que nós fizemos, portanto, um duplo confinamento. O R0, enquanto o número médio de pessoas infectadas por cada doente, em média na região autónoma da Madeira, foi 1,2. Portanto, significa que por cada doente que encontramos, poderia ter havido a possibilidade de infectar em média um. Isto é só para dizer que a média do CDC a nível dos Estados Unidos, no dia que teve este apuramento, era 5,2, portanto vejam a diferença que acontece relativamente à nossa expressão. Isto por cada 10 nós teríamos 12, eles por cada 10 teriam 52, portanto a população
Faço aqui um outro exercício, que é um exercício comparativo, só para perceberem que nós estávamos em cima do acontecimento a todo momento para perceber se estávamos na estratégia correta ou não. Há aqui uma questão que eu gostava de chamar a atenção desta vivência insular, que tem muito a ver com o facto de, aos 37 dias de epidemia, nós fomos nos comparar não só com países que estavam em situação mais complicada, mas também com as outras regiões insulares. Nós continuávamos a ter, aos 37 dias, os Açores estão com mais um dia de epidemia que nós, no curso. Canárias foi a primeira região espanhola a ser confirmado um caso, que era um caso importado, mas, exceto Canárias, se repararem, no mais curto espaço de tempo, as ilhas sobem muito mais, digamos, em número de casos, aumentam muito mais o número de casos. Eu estou a falar de Canárias, Canárias é uma exceção, mas estava a falar dos Açores, estava a falar da Madeira, estava a falar em Jéssica. Aos 37 dias, nós rapidamente atingimos valores que os outros países, proporcionalmente, não tinham à mesma data. Portanto, isto é muito importante em termos das dificuldades de expressar, as dificuldades que os territórios insulares, depois de cair, digamos, um caso, o esforço suplementar que têm que fazer para o conter, porque são sempre territórios de muita densidade populacional, muita proximidade, dinâmicas de interação social muito fortes, espalhadas por territórios sempre muito pequenos. Aqui que, além deste esforço e desta rapidez com que a gente consegue, digamos, nas ilhas, arranjar logo casos, faço a expressão, há aqui uma questão que eu também gostaria de destacar. Nós, no dia 21/4, estávamos com uma taxa de testes por 1 milhão de habitantes baixa, relativamente aos restantes países. Continuamos a estar mais baixo, mas também a nossa taxa de positividade diz-nos que a estratégia está bem e que não precisamos de aumentar relativamente aos valores que nós encontramos em termos, como vos disse, de proporção de positivos e taxa de positividade, mas até o dia 8 de maio, nós praticamente triplicamos a nossa capacidade de testing num espaço tão pequeno, o que não aconteceu em todas as outras regiões com as quais nos comparamos. Portanto, este esforço também é, digamos, expressão de toda a preocupação que tivemos numa estratégia de testing nestas últimas 3 semanas, com um laboratório apenas e com uma capacidade, digamos, de resposta laboratorial reduzida a um laboratório central, que é o único que está a responder e o único que está neste momento certificado para o efeito. Todas as outras políticas uniram-se à saúde para fazer a saúde em todas as políticas. Se não fosse assim, e isto é importante que se diga, a maioria dos países que têm tido alguma fraqueza nas respostas sociais passa muito pela falta de apoio das outras políticas ao setor da saúde, e quando eu digo isto, é muito difícil pedir às pessoas alguma distância, alguma incerteza relativamente ao apoio social e ao apoio económico que possam vir a ter, pedir-lhes medidas de prevenção para a saúde, neste caso concreto, de controle da doença infecciosa. As pessoas ficam muito angustiadas com o futuro relativamente ao emprego, relativamente à sua capacidade de resposta, relativamente à sua sobrevivência, à sua sustentabilidade e, portanto, logo que possível, nós estruturamos também as respostas sociais e as respostas de apoio económico. Nunca paramos, isto é a nossa perspectiva de não parar, e conseguimos nos organizar muito rapidamente em termos digitais e conseguimos convergir aquilo que eram as medidas de apoio regional, as medidas de apoio nacional e todas as outras decisões que eram importantes de forma excepcional para poder gerir a crise. Não vamos negar, para as regiões ultraperiféricas e para as regiões insulares dependentes do turismo, 50% da nossa economia é dependente do turismo. Fazer este exercício de contenção relativamente às fronteiras e à presença do turismo
e poder gerir isto digamos, ao exercício orçamental regional. Devem de imaginar quanto é difícil equilibrarmos de forma sustentável, mas não hesitamos, o primário da vida, o primário da defesa da saúde pública, e não hesitamos, efetivamente, em montar, digamos, as respostas possíveis daquelas que dependiam de nós e articular rapidamente com aquelas que dependiam a nível nacional. As linhas de apoio foram também uma componente fundamental. O César Ramos, neste caso, criou logo a linha de apoio à criança, a área da segurança social e da inclusão e cidadania, a linha de apoio aos maiores de 65. Portanto, fomos procurando preencher todas as áreas que podiam compensar o facto de termos que fazer o chamado lockdown e o facto de termos que fechar, e temos que encerrar e temos que nos confinar. A linha de apoio de acompanhamento psicológico, neste caso, também foi fundamental. Aqui está outra vez uma capacidade instalada que nós temos numericamente. A unidade de comportamento aditivos e dependências tem 16 técnicos superiores só confinados àquela área e reinventaram-se agora para fazerem uma linha de acompanhamento psicológico com 9 daqueles técnicos para, digamos, não só esta reengenharia da resposta, mas perfeitamente cientes que havia aqui que se colocar rapidamente em termos do apoio psicológico que era necessário, e o seu último relatório do mês passado apontava para 91 pessoas em permanente acompanhamento nesta linha. Só para dar aqui a cronologia, que não tem nada de excepcional, mas só que desde o dia 31 de dezembro, portanto, onde se revelaram aqueles casos, até às suas declarações sucessivas que foram sendo anunciadas. Na verdade, no dia 11 de março, quando a OMS vem declarar que a infecção pelo SARS-CoV-2, portanto, a Covid, tem ali um O, mas é a Covid, é uma pandemia, o Governo Regional faz logo uma resolução do Conselho de Governo a definir as medidas de recomendação de contingência e bem como a resposta para apoiar os cidadãos e as empresas da região. Portanto, é difícil. Esta comunicação do Governo Regional e do Conselho de Governo tem, neste momento, 50 estratégias legais montadas. Portanto, este esforço que é exigido pelo nosso Estatuto Político Administrativo, que é exigido pela necessidade de segurança aos nossos concidadãos e ao território para o qual somos responsáveis, é um exercício brutal, em tão curto espaço de tempo. Por isso é que eu estou a dar aqui esta cronologia. Depois, há aqui um conjunto de despachos que não interessam, não vou percorrê-los, mas depois, no dia 22 de março, já estavam as linhas económicas disponíveis para fazer o apoio social e financeiro aos cidadãos, bem como às empresas e empresários da ramo. Não temos tempo para percorrer isto, mas isto é securizante para a comunidade, e tão securizante isto é chamado de epidemiologia económica, tão securizante para que a adesão da população a estas medidas de confinamento e aos comportamentos desejados sejam efetivos e sejam, digamos, uma dinâmica tranquila, uma dinâmica social sem muitos solavancos, sem muitos comportamentos desviantes. Portanto, é preciso começar rapidamente também a apoiar o setor empresarial, o setor económico e as famílias, para que tenhamos sucesso naquilo que são as nossas diretivas de confinamento. E, portanto, não se reduz, isto é só para reforçar, muitas vezes sem este apoio é muito difícil a ação da saúde. A solidariedade foi também um movimento a que se assistiu. Tivemos, inclusive, essa vontade de ajuda, essa vontade de ser solidário, nomeadamente com a estrutura assistencial, com os profissionais de saúde e com as dádivas que foram surgindo soltas. Nós tivemos necessidade de fazer a formalização dos donativos, mas houve aqui uma energia muito grande de toda a sociedade e do sector empresarial em colaborar, em fazer donativo, em estar próximo, em querer
participar, daí que nós partimos para esta formalização. Em termos de epidemiologia económica, eu trago aqui este conceito, é um conceito que nós temos, os mais velhos, têm de certeza esta vivência, por volta, eu estive em 1987, não devia dizer, mas já disse, significa que já estou aqui há muitos anos, em 1987 estive envolvida numa atividade de prevenção da infecção pelo HIV, onde já se discutia esta componente da epidemiologia económica ligada às infecções, às doenças infecciosas e à prevenção das doenças infecciosas. No fundo, não é só os custos envolvidos, eu costumo dizer que a gripe custa quase tanto quanto o ébola, quem me ouve dizer isto fica muito escandalizado, mas a verdade é que a gripe, tendo muitos casos, o kit económico para cada um dos casos é muito baixo. O ébola, tendo muito poucos casos, o kit económico para cada caso é muito alto. Portanto, quando se observa as duas coisas soltas em termos económicos, parecem que valem o mesmo. E não valem, porque valem muito mais de sacrifício no ébola do que valem na gripe. A epidemiologia económica é uma dimensão que esteve muito conectada com o uso do preservativo como um ato responsável, um ato de higiene pessoal na prevenção do HIV, e nós estamos a trabalhar esta dimensão e este impacto, até porque estamos a fazer o estudo de impacto, aqui na Vice-Presidência estamos a fazer o estudo de impacto da pandemia em todo o território, e fomos rebuscar este conceito para a estratégia da utilização da máscara. A 22 de abril decidimos que as máscaras sociais eram de recomendação nos espaços sociais, por assim dizer, nos espaços públicos, nos espaços de frequência comercial eram obrigatórias. Portanto, a máscara nós neste momento fizemos cerca de 375 mil máscaras para distribuição numa primeira fase, portanto já fizemos 250 mil, estão mais 125 mil a serem fabricadas, já se fez cerca de uma distribuição de cerca de 90 mil máscaras. É um gesto simbólico, é um gesto educativo, é um gesto pedagógico, mas é muito baseado na informação também económica. Isto é um apelo antropológico, é um apelo social. Isto é só para dizer que essas atividades não se esgotam na comunicação e na educação para a saúde. Portanto, a educação para a saúde é uma arma, a promoção é outra, mas tem que ter este background, quer económico, quer antropológico, quer sociológico, para se fazer a transformação do uso. Aquilo que é o vulgar uso a nível do Sudoeste Asiático e mesmo em toda a componente da Península do Lan e da Península de Hong Kong ou de Macau, não é, portanto, da região do Lan e da Península de Hong Kong e de Macau, não é o mesmo. Enfermeira Ana Clara. Tem que acabar. Medidas Exato. Professora económica, você já sabe quando é que começa a falar no metal. Nós também já fizemos esta abertura, muito sumariamente aqui, mas foi uma discussão ponderada. Há a ficha técnica da medida, e a ficha técnica da medida tem a responsabilidade do cidadão e a responsabilidade do operador económico, portanto, sempre no nível de responsabilização. O Serviço Regional de Saúde começa-se a organizar a partir do dia 11 de maio para ser Covid e ser não Covid. Já foram anunciadas as primeiras 20 medidas ontem pelo Sr. Secretário Regional, também não vou aqui me alongar. E muito obrigada. E não se esqueçam de descobrir a Madeira e de vir visitar a Madeira. Mesmo que fiquem em quarentena, fica num bonito hotel. Portanto, será sempre bem-vindos e teremos sempre muito gosto em vos mostrar. Vamos começar hoje com as visitas cantadas aos museus. Como veem, a gente não para. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Ana Clara. Não sei se o meu som agora estará melhor. Vi que estava com alguma dificuldade, tentei mudar de espaço cá na casa e então penso que agora poderão ouvir-me melhor. Dava agora a palavra à enfermeira Bernadette, não que faria mais a apresentação, atendendo também ao tempo que já. E passava então a palavra. Estou sem? Consegue? Ok. Depois desta explanação da enfermeira Ana Clara, fantástica, vai-me facilitar um pedaço a minha apresentação. Desde já quero agradecer em nome do grupo, do PPC, né? Porque nós somos um grupo formado por vários profissionais de saúde das diferentes áreas, somos 5 enfermeiras e
E é com muito orgulho que eu pertenço a este grupo, porque realmente são pessoas de muito trabalho que no momento certo souberam arregaçar as mangas. Só pensando que no dia 28 de janeiro já tínhamos a nossa primeira versão do procedimento 034, que é o nosso procedimento relativo ao plano ao coronavírus. E, portanto, também a 29 de janeiro começamos com um programa de formação, que vendo números, eu realmente nem sequer tinha esta dimensão. Nós conseguimos formar ou ter como participantes 3.572 pessoas, sendo que 519 são de entidades externas e 3.053 são do CESERAN, profissionais do CESERAN. Todos os profissionais do CESERAN aderiram à formação que passou inicialmente por formações informativas de 1 hora e meia. Depois tivemos formações por toda a ilha, tivemos sessões formativas e teórico-práticas, cerca de 4 horas. Só em pensar que nessas formações tivemos muita gente a treinar a colocação e a remoção do equipamento de proteção individual. Portanto, em relação à formação, foi desde o 29 de janeiro que estivemos sempre com formação ativa e praticamente ainda esta semana tivemos com formação, com o devido distanciamento para dar resposta a toda a gente. Nós tivemos que sair da nossa casa, do CESERAN, e fomos a grupos privados, fomos ao aeroporto, fizemos formação em relação a toda esta polémica esta doença do coronavírus. Nós formamos um plano formativo em que falávamos da doença, depois das vias de transmissão, dos reservatórios e depois de todas as atitudes que as pessoas podiam e deviam tomar em relação ao que é básico. Pegamos nas 10 precauções básicas e dirigimos a nossa ação para elas, realçando aquilo que era mais importante em relação a esta temática do coronavírus. E se nós vermos as precauções básicas, adaptam-se muito bem a esta problemática. Podemos dizer que a nossa ação também foi dirigida no privado e tanto no público, na definição dos circuitos, em ver quais eram os planos de contingência das pessoas e ajudá-los a melhorar, algumas salas de isolamento, definir os circuitos desses isolamentos e, portanto, todos nós no grupo tentamos dar o nosso melhor e responder às solicitações que nos eram propostas e fomos à Segurança Social, fomos à Polícia de Segurança Pública, ao ISAL, ao APRAM, à CEF, os militares, por toda a ilha nós fizemos formação e, portanto, conseguimos captar a atenção das pessoas para coisas básicas e uma delas foi a etiqueta respiratória e a higiene das mãos e, portanto, ainda temos um passo a dar e preocupa-me quando eu vejo na rua pessoas com luvas e que tocam em todas as superfícies e que levam as mãos inadvertidamente à face. Portanto, as mãos inovadas não é nenhuma segurança, é uma falsa segurança e eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que transmitir às pessoas essa nossa preocupação e fomentar a higiene das mãos, que é uma coisa muito importante. Não sei se estou a corresponder ao pretendido. Ok. Está bem. Então, o que eu posso dizer mais? Nós, na nossa ação dos espaços, a adaptação dos espaços que nós tivemos que fazer, foram definidos alguns espaços físicos, foram adaptados esses espaços físicos para atender os nossos suspeitos ou positivos. Foi feito na região autónoma centros de triagem Covid, em que foi três centros que ficaram com essa incumbência, dividido por zonas. Quem conhece a Madeira vê, temos o Funchal, que é central, e tínhamos aí um centro de triagem,
Depois tínhamos na Ribeira Brava, Zona Oeste, e na Zona de Machico, também tínhamos um outro. Além de que também tínhamos no aeroporto, os colegas iam ao aeroporto e faziam, sempre que chegavam os voos, faziam a triagem das pessoas que estavam a chegar, dando as devidas informações em relação à sua própria autovigilância. Depois disso, e começaram quando houve a necessidade de haver o isolamento dessas pessoas, ou a quarentena obrigatória em espaços, também eram devidamente orientados e encaminhados. Em relação, não quero esquecer de ninguém, porque todos os colegas, mas todos os colegas, eu digo uma coisa, a gente nestas situações de epidemia, pandemia, conhecemos o melhor e o pior das pessoas. Mas eu posso vos dizer, pelo trabalho que eu tive na linha da frente com os colegas, a preocupação de todos os profissionais de saúde. Há um grupo de profissionais de saúde que às vezes esquecemos, mas nós não esquecemos no PPC, os assistentes operacionais. Os nossos colegas enfermeiros, tenho muito orgulho de ser enfermeira, ver que eles vestiram a camisa e que estiveram disponíveis, fizeram e ainda estão a fazer tantos sacrifícios. O distanciamento físico dos seus, que muito custa a muitos colegas, mães e pais, estarem afastados dos seus filhos, mas estão afastados nesta luta. Uma das coisas que também me orgulho muito, e vendo as notícias e vendo o rácio de profissionais infectados, é que o nosso grupo, nisso, nós tendo esta formação desde o dia 29 de janeiro e que continuamos continuamente a fazer formações práticas, só sessões de colocação e treino de equipamento, fizemos N sessões de colocação e treino. E nós investimos muito nessa colocação e remoção do equipamento, o uso adequado, o comportamento que se devia de ter, e tivemos um ou outro caso suspeito, com pessoas que apareceram com febre, foram devidamente investigadas e que, pronto, não se comprovou e não tivemos nenhum profissional, até hoje, nenhum profissional a trabalhar na linha da frente, ninguém infectado, e isto é muito bom. Eu, enquanto enfermeira do controle de infecção, com muito caminho para aprender, considero isto uma vitória e penso que isto é um empenho que os profissionais e uma preocupação que os profissionais na linha da frente tiveram. E cumprir com as regras, perguntar, eles voltavam e reviam. Foi feito um vídeo na região, nós fizemos a nível do Cesarama um vídeo, foi disponibilizado para todos os que quisessem ver. Inicialmente estava só para os profissionais de saúde, depois foi disponibilizado para toda a gente e agora está outra vez só para os profissionais de saúde, em que nós, atendendo ao equipamento que tínhamos disponibilizado para os contatos, para os casos suspeitos e positivos, nós tínhamos o fato ou a bata, a orientação que a DGS nos deu, a opção A ou a opção B. E então, nessa colocação e remoção do equipamento, fantástico. Hoje em dia, nós vemos e vamos melhorando cada vez mais a nossa atuação. Em relação a equipamentos de proteção individual, tenho a comunicar que, felizmente, na nossa região não houve alguns rateios, é verdade, mas havia sempre uma alternativa para multar alguma falha. Nós somos uma ilha, os nossos fornecedores muitas vezes estavam no outro lado, fecharam as suas portas, mas havia sempre a possibilidade e arranjávamos sempre uma alternativa para que não faltasse equipamentos de proteção individual a ninguém. E isso foi uma preocupação. Nós, quando tivemos a cerca como é que foi? Nós tínhamos lá uma colega do controle de infecção. Nós temos os nossos elementos de ligação por toda a ilha, é uma grande cadeia, e são fundamentais para a continuação do trabalho do nosso grupo. E tínhamos os nossos colegas, não vou dizer o nome das colegas, mas estou a me ver bem a carinha dela, a preocupação que teve em ligar. Depois nós tivemos uma colega que vivia lá temos colegas que viviam naquela zona onde houve a cerca sanitária e que foram trabalhar, orientar
ajudar a consolidar circuitos que já estavam definidos, que os colegas pediam-nos ajuda em relação a isso, e isso foi uma mais-valia. Em relação aos espaços, nós não tínhamos nada preparado, mas foi tudo se organizando, porque nós tínhamos os nossos serviços todos em funcionamento, somos uma ilha, com todas as nossas limitações, com a problemática de um hospital novo, mas dentro do hospital, dentro daquilo que nós tínhamos, conseguimos arranjar espaços. Houve alguns serviços que foram encerrados, houve uma consulta externa que foi transformada, houve uma medicina do ambulatório com as condições e com a possibilidade de definir um circuito de limpos e sujos ou infectados e infectados. Nós dividimos as áreas por zona verde, amarela e vermelha, sendo que a zona verde era onde os profissionais podiam estar descontraídos no seu espaço. Depois a zona amarela, já quando se entrava na zona amarela, era a zona de acesso, era a zona que fazia a ligação entre a zona onde estavam os doentes e onde os colegas deambulavam. Com definição, conseguimos estabelecer que os nossos colegas na linha da frente tivessem a possibilidade, após a remoção do equipamento, nós tínhamos definido que seria 4 horas a utilização daquele equipamento, mas que muitas vezes ultrapassava devido às solicitações que os nossos colegas tinham, ultrapassava esse período, e houve períodos que ultrapassou e que foi muito preocupante, principalmente quando os nossos colegas tinham que ir aos hotéis e fazer colheitas de 60, 50, ir aos domicílios quando foi a cerca, e se deslocar, não conhecendo as áreas, foi necessário envolver os colegas dos cuidados primários, que foi uma mais-valia, um grupo que se disponibilizou e que, conhecendo a área, também foi e orientou os colegas e também começou a fazer as próprias zaragatoas. Foi uma envolvência enorme. E eu digo mais uma vez, tenho muito orgulho em ser enfermeira e ter os colegas que nós temos. Aqui na Madeira, eu sinto isto. Há sempre algumas coisas a melhorar, mas é importante nós termos esta sensação. Toda a gente trabalhou, toda a gente arregaçou as mangas, toda a gente com a preocupação de melhorar. Hoje nós não nos esquecemos, no controle de infecção, nós não podemos nos esquecer dos nossos outros colegas que estão nos serviços, que estão nas consultas externas a fazer os atendimentos das outras pessoas e que têm um trabalho. Os colegas, nós aqui na região, continuamos a aplicar o inquérito epidemiológico e, portanto, não deixaram de fazer os serviços. Os nossos utentes chegam aos centros de saúde aplicado o inquérito epidemiológico. A visitação domiciliária, antes dos colegas se dirigirem, é aplicado o inquérito epidemiológico, de forma a dar segurança a quem está a prestar cuidados e também a quem está a receber. Isto é uma mais-valia, não sei se consigo dizer, mas neste momento, não sei, eu não fui ver se nós temos uma zona que é de atendimento permanente, em que todos os suspeitos entram na área que está dedicada à área de contingência, que é o serviço de medicina nuclear, que está direcionado só para a recepção desses doentes. Nós temos uma nova área com condições excelentes, com quartos com boa ventilação, com a ventilação adequada, em que também tínhamos ontem 2 casos positivos. Felizmente, um dos casos já negativou e já tinha um primeiro. Nós continuamos com os 2 testes, que já ouvi dizer que no continente há zonas que já não estão a fazer os 2 testes para verificar. Nós continuamos a fazer os 2 testes. E tendo os 2 testes negativos, é uma boa notícia. E nós, portanto, ontem uma das senhoras das nossas utentes saiu positiva, foi para o seu isolamento e o outro senhor permaneceu, hoje foi negativo e isso é um bom sinal. Tivemos um doente em cuidados intensivos que felizmente também recuperou e ainda bem, porque termos esta vitória, eu só tenho medo do que vem a seguir.
E isso é uma realidade. Nós somos uma ilha e tudo o que nos chega poderá nos trazer. Ainda temos positivos e eu só espero que quando o último positivo for negativo, aí sim, nós poderíamos respirar. Mas não nos podemos esquecer que qualquer um de nós pode ter positivos. Se toda a gente fizesse o teste, mas nós vamos esperar que as coisas corram bem. Não haja mais nenhum dissabor. Fico triste quando eu vejo que os nossos colegas nos outros países e países com mais poder económico do que nós reivindicam condições de trabalho que nós temos. Nós temos muitas condições de trabalho. Temos muita sobrecarga de trabalho também. Há colegas nossos que estão dedicados à área de contingência, que não posso me esquecer, saem da noite e disponibilizam-se para continuar a trabalhar, para irem fazer os testes, porque como a enfermeira Ana Clara disse, nós temos os nossos utentes em quarentena ou em isolamento. E passados os 14 dias é que lhes é feito o teste. E, portanto, e muitos testes foram feitos e continuam a ser feitos, como a enfermeira Clara mostrou. Bem, eu não sei se tem mais alguma coisa a dizer ou sim. Pronto, já estou. Obrigada, enfermeira Bernadette. Acho que nos trouxe aqui uma visão do que realmente foi feito a nível da preparação, da formação dos colegas, a nível da organização dos serviços de saúde. Acho que conseguiu-nos dar aqui a conhecer o que realmente foi feito cá no arquipélago da Madeira. Eu deixava agora este espaço a ver se havia da parte dos participantes alguma comunicação. Já estive a ver aqui alguns agradecimentos pela apresentação, mas não me apercebi que houvesse aqui alguma questão. Vejo vários agradecimentos pela apresentação. Deixava o espaço aos participantes, se quiserem colocar alguma questão, fazer algum comentário. Acho que as colegas também foram esclarecedoras aqui na transmissão do que realmente vivemos e continuamos a viver aqui no arquipélago da Madeira. Falámos essencialmente... Sim, posso dar a palavra, Bernadette. Sim. É só para dizer que o nosso primeiro procedimento saiu em janeiro, a 28 de janeiro, mas já estamos na versão 6 e essa versão já está a precisar novamente ser reformulada, atendendo à luz das novas orientações que saíram. Mas nós estamos sempre prontos para trabalhar e para dar apoio aos nossos colegas que precisam, a todos, mas a todos mesmo. Obrigada. Bem, parece que foram muito esclarecedoras, sem dúvida. Não havendo questões. Os colegas estão muito envergonhados. Eu penso que a enfermeira Ana Clara fez um retrato dos acontecimentos durante este período e deixou-nos aqui algumas reflexões também para fazermos. Os colegas não estão a participar em termos de questões, mas eu penso que ficarão com certeza a pensar nas medidas que foram adotadas e de uma forma tão precoce e a forma como vocês conseguiram conter a evolução de Covid-19 no arquipélago, o que, na verdade, é extremamente gratificante para quem tanto investiu. A Bernadette também nos deu aqui informações sobre aquilo que têm feito junto aos profissionais em termos formativos
e que também têm tido sucesso, têm sido incansáveis nesse aspecto. Há uma colega que acabou agora de entrar em uma questão, que é a Maria Luísa Vieira Santos, gostaria de perguntar como é que as colegas viram o estado das famílias perante esta situação. Vocês querem responder? Otília, desculpa ter avançado, mas estava a cair-me aqui mesmo na frente no ecrã. Eu posso Vamos a ela. Mas dava a palavra à Bernadette, então. Nós não estamos a ouvir a Bernadette. Enfermeira Bernadette, pode falar. É assim, a preocupação com as famílias. Nós tínhamos que dar as informações às famílias e muitas vezes eram os próprios familiares que nos pediam para transmitir a informação aos seus outros familiares, atendendo que não havia visitas. Mas também no espaço onde estávamos, também na medicina nuclear, sendo um espaço próprio de uma medicina nuclear, muitas vezes não havia rede suficiente e nós é que tínhamos que fazer essa ponte. Tínhamos telemóvel que dávamos para as pessoas falarem com os seus próprios entes queridos. Muitas vezes éramos nós quem fazíamos esse contacto. Portanto, as pessoas ficavam muito preocupadas. Nós tivemos alguns constrangimentos em relação a alguns utentes e tínhamos que dar mesmo a informação às famílias. As pessoas ficam todas em sofrimento e também quando vejo aqui qual era sabe-se que a família sofre quando os seus membros estão ameaçados, é verdade, mas também a família dos nossos colegas que estão na linha da frente, que tiveram que fazer o seu afastamento físico, não digo social, porque eles mantenham a sua ligação pelas redes sociais, pelo telefone, falar com os filhos, falar. Também era outra preocupação e realmente sinto que as visitas no hospital, no Sazerano, foram canceladas, portanto, só com algumas exceções. Só é permitido, por exemplo, ao pai visitar a mulher quando tem o seu bebê. Todas as outras visitas foram canceladas, com exceção também dos cuidados paliativos, que era permitido. Portanto, os nossos colegas, o que é que faziam? Faziam a ponte com o telefone, faziam essa ligação à família. E eu pessoalmente tive pessoas que vieram à minha casa, pessoas que eu não conhecia e que queriam que eu fizesse essa ligação. E eu cheguei a usar o meu telefone pessoal e para acalmar um idoso de 85 anos que tinha a sua esposa internada. Portanto, nós sentimos que pode ter falhado alguma coisa, somos humanos, mas os nossos colegas, nos cuidados, em todos os cuidados, tanto na área de prestação de cuidados nos internamentos, nos lares, quanto nas áreas dedicadas ao internamento Covid, fizeram essa ligação. Obrigada. Enfermeira Clara ia dizer qualquer coisa. Há desenvolvimentos de famílias. As famílias, desde que a preocupação que foi apresentada é às famílias relacionadas com os doentes. Mas há uma dimensão que nos preocupa seriamente, que tem a ver com as famílias que têm os seus idosos nos lares, na rede de cuidados continuados integrados. Nós tivemos aqui 2 exercícios que nós temos também contratualização na área dos cuidados continuados e os nossos operadores, portanto os nossos prestadores, até anteciparam, relativamente às normas, o encerramento ou a cessação de visitas. Uma das unidades com 45 camas cessou a 4 de março e a outra a 15 de março.
É uma decisão da esfera clínica e de segurança, porque vivenciando, como vivenciam com um nível de recursos em quantidade mais baixo, tomaram essa opção. Portanto, essa foi pedido, quando lhes foi dado o aval, sim, que se procedessem nesse sentido, mas que garantissem a melhor interação possível e que criassem, tanto quanto possível, com segurança, alguma exceção quando os níveis de ansiedade, os níveis de stress fossem demasiado elevados nos utentes, que procurassem formas alternativas, não só apoiar pelas tecnologias de comunicação, mas também com uma visualização próxima, se isso fosse possível, mesmo que não fosse de interação direta. Portanto, há aí essa dimensão que também nos preocupa. Acaba por vir aqui, em jeito de brincadeira, mas a questão da média das idades, eu não falei em média, eu falei em proporção. Portanto, nós temos utentes doentes entre os 60 e os 79, como temos utentes entre os 60 e os 79. O que eu disse foi, com o grupo em Câmara de Lobos, que não tem a ver com a poncha, porque eu penso que a poncha poderia ser um bom desinfetante, mas não foi, nem um atenuante da carga viral também não foi, mas se fosse, estávamos todos muito bem, certamente, porque a gente estava logo a fazer poncha, porque, embora as receitas sejam preciosas, mas o que eu disse foi uma proporção. Portanto, com a entrada, digamos, do grupo de Câmara de Lobos, a proporção de cerca de 26%, portanto, proporcionalmente, a faixa etária de 20 a 29 anos teve uma fatia maior em todas as outras proporções, mas também houve, portanto, não é uma média de idade, porque a média de idade é um bocadinho mais elevada, na verdade. Portanto, temos agora, sim, um grupo atingido pelas características dos casos importados e pela dispersão da infecção. Portanto, as cadeias de transmissão foram cadeias certamente mais fechadas, as que foram identificadas em componentes familiares e de relação, mas componentes familiares e de relação social que eram maioritariamente novos. Portanto, era só para clarificar este aspecto. E a questão de viver o confinamento duplo. Nós vivemos realmente um confinamento duplo na ilha. Há aqui um sentimento de algum isolamento e de alguma preocupação. Todos nós, aqui, mesmo estas questões que a Bernadette colocou bem, a questão do aprovisionamento, a questão da calcular, não é por acaso que nós fazemos gestão de estoques sempre garantidamente a 60 dias, sob pena de ter algum receio de falhas. Simplesmente a Força Aérea fez um serviço de excelência aqui, e em termos não só da entrega daquilo que tínhamos direito na reserva estratégica, mas também daqueles que foram as aquisições diretas do César Ramos. O César Ramos já teve um peso considerável nas suas aquisições, que assim é. E, portanto, já percebi que dei ordem de beber, mas eu não dei ordem de beber. A questão da moça. Mas pronto, estou aqui paralelamente também a ler os comentários. Portanto, todo o confinamento, digamos, a insularidade é uma circunstância, a cidadania insular é já uma circunstância que nós gerimos historicamente e geracionalmente, assim se pode dizer. Mas, quando ficamos confinados por obrigação, efetivamente os nossos níveis de ansiedade, e não é só por esta questão, quando o aeroporto fecha, quando os barcos não podem atracar, portanto, tudo o que seja possibilidade de satisfazer, e houve uma preocupação do estudo da Escola Nacional de Saúde Pública, assim diz, se por um lado temos uma grande confiança nos serviços, portanto somos aqueles que maior confiança têm nos serviços públicos, por outro lado tem maior ansiedade relativamente à falta de bens essenciais. Portanto, é essa, digamos, a dualidade que nós vivemos quando temos que ficar confinados, quer seja pelos ventos adversos, quer seja pelo coronavírus. Foi a Regina Pires que colocou: não percebi se a nível dos passageiros que chegavam à Madeira não ficavam logo todos em quarentena ou só os que tinham alguma sintomatologia. Não sei se a enfermeira Ana Clara está... Fizemos logo que possível controle
inquérito epidemiológico e controle de temperatura corporal, e aí nessa primeira fase, eram recomendadas as quarentenas e só os sintomáticos é que eram logo imediatamente conduzidos para um contacto da linha de saúde, o SRS 24, e depois decisão da Autoridade de Saúde para posterior. Depois, numa segunda fase, onde tornamos a quarentena obrigatória sobre os estados no estado de alerta, e então, nesse tempo, independentemente de sintomatologia ou não sintomatologia, fazia confinamento de espaço dedicado ao confinamento. Exceto se tinha deslocado por condições de saúde e que a Autoridade de Saúde abria a exceção para que o confinamento pudesse vir a se fazer por razões de acompanhamento do doente ou na qualidade mesmo do doente, pudesse ser confinado em casa, mas devidamente acompanhado. Não estou a ouvir, Elfínia. Não, a Karina diz que, fazendo uma análise pós-pandemia, o que poderá mudar ou melhorar no nosso sistema de saúde regional, mais concretamente a nível dos cuidados de enfermagem. Qual das colegas responde? Otília? Pois, eu estava aqui a tentar perceber, a nível dos cuidados de enfermagem, seriam relacionados talvez com a intervenção no âmbito da pandemia Covid, provavelmente, não sei se a enfermeira Bernadette estaria à vontade para poder... É assim, com esta pós-pandemia, esta pandemia trouxe-nos algumas mudanças. Eu acho que temos que mudar o nosso comportamento. E ainda estava a ver uma norma e estávamos a pensar como é que vai ser o nosso amanhã, atendendo a quando aparecer uma pessoa à nossa frente com tosse, mesmo que não seja na altura sazonal. Vamos atribuir-lhe uma máscara? Será que como é que vai ser o nosso futuro? É uma incógnita, mas eu penso que nós temos que mudar a nossa atitude. E eu vou falar daquilo que eu gosto muito. Peço desculpa aos nossos colegas todos, em todo o lado, mas nós temos todas as ferramentas disponíveis. E tendo as ferramentas disponíveis, as precauções básicas de controle de infecção, então temos que aplicar. E eu acho que essa tem que ser a nossa dinâmica enquanto saúde, enquanto prestadores de cuidados, e nós somos enfermeiros, nós estamos na primeira linha sempre. Nós é que estamos na primeira linha sempre. E os enfermeiros têm que ter essa ferramenta. Temos 10 ferramentas para usar, as 10 precauções básicas. Uma delas, não posso deixar de realçar que ainda tivemos o Dia Mundial da Higiene das Mãos no dia 5, e depende de nós, muitas vezes, o quê? Fazermos as coisas e fazermos bem. Eu pude ver neste período a preocupação que os colegas tinham em fazer e fazer bem. A preocupação que tinham em utilizar corretamente o equipamento de proteção individual e utilizá-lo bem ou rentabilizar ao máximo possível, vendo que havia outros lados que não tinham, estavam em rateio. A colocação dos utentes, a higiene das mãos, a utilização do equipamento, a limpeza, o controle ambiental, são todas as ferramentas que nós temos ao nosso dispor e que nós temos que valorizar. Portanto, em relação a esta questão, por acaso, quando eu vi que a Karina tinha posto, a primeira Karina tinha posto esta questão, eu achei que tinha que responder. Que nós, a nível dos cuidados de enfermagem, vamos continuar a fazer aquilo que sabemos e fazermos bem. Mas não esquecendo as ferramentas que estão disponibilizadas, que são as precauções básicas. E é tudo. Penso que respondi. Obrigada, Bernadette. Acho que todos nós, enfermeiros, crescemos com esta pandemia,
todos nós que estamos na prática de cuidados, essencialmente com os nossos receios, os medos, e acho que crescemos, a nível profissionalmente, crescemos com esta pandemia e acho que temos muito mais ferramentas para lidar com uma possível segunda vaga ao existir. Não sei se a Karina ficou esclarecida. Se calhar damos-lhe a voz. Pois é isso, não sei, porque como a questão era... Primeira Karina, pode falar. Não deve querer falar, mas ela tem microfone. Já escreveu que ficou esclarecida. Ok. Pronto. Já está. Já está. Otília, não havendo mais questões, Pois é isso, estava a ver, mas parece que não surgem mais questões. acho que não, há os agradecimentos, Exato. agradecem e dão os parabéns As às nossas oradoras. oradoras, portanto, eu penso Exato, acho que sim. Acho que poderíamos então dar por concluída aqui a sessão. Queria, antes de vos passar a palavra, agradecer à Comissão, às nossas oradoras e aos nossos participantes. Acho que isto foi um momento de enriquecimento pessoal, esta partilha de experiências, e acho que ficamos todos a ganhar mais um pouco. Passava então a palavra. bem. Também quero agradecer à Otília, que promoveu a organização desta sessão, à enfermeira Ana Clara e à enfermeira Bernadette, que dentro dos 1000 afazeres que têm, conseguiram arranjar um tempinho para estar connosco neste serão. E ao Fernando, que fizemos aqui parceria durante este ciclo, também o meu muito obrigada. E obrigada a todos os colegas que nos acompanharam nestas sessões. Foi um gosto estar convosco. Boa noite, muito obrigada da minha parte e espero numa próxima. Isto agora é um desafio. Os webinars estão aqui ao lado, felizmente. É verdade. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. A minha apresentação é sempre um pouco mais árida, porque isto, as finanças e a economia às vezes parece que nos tiram alguma visão mais de alguma sensibilidade, o que não é verdade. Mas, pronto, esta aridez também é importante para que todos possam conhecer o contexto onde as coisas são debatidas e discutidas. Nem sempre são corredores mais densos, são corredores um bocadinho também, não com o desafio de se equipar como se equipam os corredores hospitalares, mas também nos equipamos às vezes de alguns instrumentos bem difíceis. Muito obrigada. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos os colegas, muito obrigado por todos os webinars que assistiram connosco e que dinamizaram juntamente connosco, colocando questões, e agradecer também a todos os colegas que estão no terreno a dar o seu melhor, independentemente do local onde residem, sejam nas ilhas, sejam no continente, certamente, dependendo das especificidades do local, estão a dar o seu muito melhor. Muito obrigado a todos e damos então terminar os webinars, desta vez todos, que este é o último. E mais uma vez, muito obrigado à Secção Regional da Região Autónoma da Madeira e dou então por terminar. Muito obrigado a todos. Deus. Obrigada.